Mateus capítulo 24 já é o início do fim ali do ministério de Jesus. Jesus já está em Jerusalém, e naquele dia ele se depara com os discípulos diante do grande templo. Templo este que, segundo os historiadores, ainda estava em fase de acabamento. Templo este que foi remodelado, ampliado pelo rei Herodes o Grande. E Jesus, olhando para o templo com os seus discípulos, os discípulos faz uma pergunta. Na verdade, os discípulos olham e diz para ele, maravilhados com o tamanho daquela obra. Os irmãos sabem que os discípulos eram galileus, era do interior da Galileia. Eles não vinham muito a Jerusalém, era longe. Eles vinham a Jerusalém ali uma vez por ano para a festa de celebração da Páscoa, que era a festa que trazia uma boa parte dos judeus para Jerusalém. Quando eles chegam e vê a magnitude do templo, eles ficam perplexos e chama a atenção de Jesus para aquela grandiosa obra. Jesus diz para ele, olha, não haverá, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles guardaram aquela palavra e eles conseguiram atravessar ali o vale e sobe o monte das oliveiras, que fica de frente aonde estava o templo. Aí os discípulos chegam perto dele e indaga eles, Senhor, quando é que a gente sabe que essas coisas vão acontecer? Quando é que será a tua vinda? E queremos saber também qual é o sinal do fim do mundo. Ou seja, eles queriam saber quando é que o templo vai cair. Eles queriam saber quando é que o Senhor vai voltar. E eles queriam saber quando é que o mundo vai acabar. E Jesus dá detalhadamente a resposta para os discípulos. Então nesta tarde eu gostaria de pensar com vocês esta temática, os sinais. Os sinais que nos avisam que Ele vem, os sinais que nos avisam sobre o juízo que está por vir, e os sinais que nos avisam a consumação de todas as coisas. Então nós vamos pensar sobre isto esta tarde. Primeiro, a vinda de Jesus. A segunda vinda será em duas fases. Isso aqui todo cristão deve ter guardado no seu coração. Jesus veio uma vez, encarnou-se, viveu, cumpriu o seu ministério durante 3 anos e meio, e aos 33 anos Jesus sobe ao madeiro e dá a sua vida por nós. Esta é a primeira vinda de Cristo. A segunda vinda de Jesus, ela será dividida em 2 episódios, com uma distância de 7 anos, de uma fase para outra. É necessário ter muito cuidado, porque a própria palavra, o próprio texto aqui explica, surgirão falsos mestres, e estamos vivendo
pessoas que distorcem a palavra, torcem a palavra, inventam a palavra, retrai ou retira a palavra, acrescenta a palavra, interpreta o seu modo de ver, de pensar, de achar. E nós precisamos fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Nós não podemos, de hipótese alguma, ficar em dúvida em relação a doutrinas elementares da palavra de Deus. Por quê? Porque se isto acontecer, nós seremos enganados. Então, a segunda vinda de Cristo se divide em duas fases: uma invisível, a outra visível. A primeira sobre os ares, a segunda, ele pisará na terra. Na primeira fase é o arrebatamento da igreja. Na segunda fase é a salvação de Israel, quando ele virá com a igreja. Então, para a igreja, para nós, essa primeira fase se chama arrebatamento, que significa rápido, num abrir e piscar de olhos. Jesus virá e arrebatará a sua igreja. É claro que precisa estar fiel, é claro que precisa estar preparado. E ele virá com a igreja para os judeus na segunda fase. Na primeira fase, e esse capítulo 24, ele é muito complexo, porque ao mesmo tempo que ele fala da primeira fase, ele também fala da segunda. Então, algumas pessoas começam a interpretar que essa vinda gloriosa, que essa vinda visível é a vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Não, aí já é a segunda fase desta segunda vinda. Esta vinda de Cristo, a volta de Jesus, é o assunto mais discutido e aguardado. E agora, com estes tempos que estamos vivendo, nunca se houve uma época em que as pessoas começaram a ver de forma muito clara profecias bíblicas que pareciam ser muito distantes. Por exemplo, quando falávamos de algumas pestes, pandemias, epidemias e outras enfermidades, algumas pessoas, nós da nossa geração, claro que quem já tem um estudo, estudou a história, percebeu que em alguns momentos existiu fatos parecidos com esse, até mais grave, mas nós nunca havíamos vivido uma situação como esta. Quando nós falávamos do anticristo, que é o governo mundial, alguém que vai governar o mundo inteiro, aí alguém pensava, mas como as nações vai aceitar um único homem mandar? Se hoje cada nação são mais de 200 nações, cada um tem seu presidente, cada um tem seu governo, cada um tem suas leis. Mas agora todo mundo já começou a observar que essa conversa já está se tornando ponto pacífico. O mundo precisa de um governo mundial, o mundo precisa de um governo unificado. E em um momento como esse, é propício para o surgimento do anticristo. Por quê? Porque está todo mundo desesperado, está todo mundo preocupado, está todo mundo aflito, e de repente aparece alguém com a solução. E aí o texto diz, até os escolhidos, se não tiver cuidado, vai na onda. Até os escolhidos, se não tiver cuidado, é destruído, é enganado e fica no meio do caminho, mesmo alguns deles tendo dezenas de anos na igreja servindo a Cristo. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque muitos passaram a negar a vinda de Cristo. Muitos passaram a ensinar que a vinda de Cristo não vai acontecer, que a vinda de Cristo é quando eu morro. Então quando eu morro, Jesus veio para mim. É verdade em parte. Se eu morro, eu estou em Cristo, é verdade. Mas o arrebatamento da igreja é a doutrina elementar do cristianismo,
Ele disse em João capítulo 14: não fiquem turbados, eu voltarei outra vez para levar vocês para mim mesmo. E Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele dá uma explicação tão lógica que ele mostra os eventos como ocorrerão, desde a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento, o que vai acontecer com esses corpos que vão receber um corpo glorioso e aonde se encontrarão. Então tem aqueles que negam, tem aqueles que marcam a vinda de Jesus, como o fundador do Adventismo do sétimo dia, que marcou para várias datas, como vários outros profetas que apareceram por aí e marcaram para várias datas. Mas tem aqueles também que dizem acreditar no arrebatamento, mas vivem como se não acreditassem. Tem aqueles que estão dizendo: eu estou esperando Jesus, mas a vida está toda errada, a vida está toda desconcertada, a vida está toda bagunçada. Então é como se essa pessoa estivesse dizendo: eu acredito nisso, mas eu vivo como se eu não acreditasse. E isto é muito perigoso. Essas três perguntas que os discípulos fazem a Jesus depois dessa informação no Monte das Oliveiras. Primeira pergunta: quando seria destruído? Quando é que vai ser destruído isso aqui, Senhor? Olhe o que diz Lucas, capítulo 21, do versículo 20 ao 24. Por favor, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, pegue uma caneta, marque os versículos, porque estudo, se você não prestar atenção, aí você termina cochilando. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiveram na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Ok. Segunda pergunta e a resposta: os sinais da volta de Jesus. Olha o que diz o versículo 29 de Mateus 24. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Os sinais do fim dos tempos. Mateus 24, 4. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Ok? Vamos pensar sobre isso de forma mais detalhada mais um pouco à frente. Vamos falar sobre a destruição do templo. Como eu falei, esse templo foi construído 3 vezes e agora ele não existe mais, porque agora no lugar do templo está a mesquita de Omã, que é uma das mesquitas. O lugar mais sagrado para os muçulmanos depois de Meca é Jerusalém, no lugar onde era o templo de Salomão. A primeira construção desse templo foi Salomão que ergueu. Salomão, o filho de Davi, ele é escolhido por Deus para construir o grande templo. Ele é inaugurado em Crônicas capítulo 7, e todos nós aqui conhecemos o que aconteceu. O segundo templo, ele foi destruído por Nabucodonosor. Antes do cativeiro babilônico, o profeta Jeremias havia profetizado. Nabucodonosor entra em Jerusalém e destrói o templo. O povo volta e vai para Babilônia. Na época de Esdras, na época de Zorobabel, quando Ciro assume o trono, ele envia o povo de volta. Zorobabel é o homem que edifica o templo, na época em que Esdras edifica o culto. Posteriormente, Neemias restaura os muros. Esse templo também ficou em ruínas. Este templo também ficou fora de uso. Aí na época do Império Romano, vem o Herodes o Grande e ele embeleza o templo, ele amplia o templo, ele reforma o templo.
Para você ter ideia, ele coloca mármore branca, bordeado de ouro, um dos mais belos projetos arquitetônicos do mundo. Então quem vinha do interior, como os discípulos, se deparava com uma magnitude daquela. Preste atenção para você ter ideia o que significava aquilo. Se você hoje for em São Paulo e você se deparar na frente do templo de Salomão, que foi erguido por uma das denominações evangélicas do Brasil, aquilo já deixa você perplexo. É uma construção fantástica. Nós, século 21, acostumado a ver grandes arranha-céus, nós, qualquer um que chegar, para você ter ideia, hoje esse templo, ele recebe mais visitantes do que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que é um dos lugares mais visitados turisticamente do Brasil. Porque as pessoas chegam e se encantam, porque eles tentaram, e dizem que conseguiram, fazer uma réplica de como era o templo de Salomão. Trouxe as pedras de Jerusalém, trouxe várias questões, e tem vários detalhes. As pessoas fazem fila durante o dia para ver. Agora imagine há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, uma construção magnífica como esta, em plena capital Jerusalém. Imagina o que aquilo não chamava atenção. E tinha mais. Os judeus, eles tinham uma segurança concernente ao templo. Eles valorizavam o templo. Para você ter ideia, se você chegar hoje em Jerusalém, uma das coisas mais extraordinárias que tem em Jerusalém é você ir no Muro das Lamentações. O que é que acontece no Muro das Lamentações? Eles ficam ali lamentando dia e noite, orando, chorando, pedindo para o templo ser reconstruído. Tal é o valor que eles davam. Eles passaram a dar tanto valor ao templo que eles esqueceram o Deus do templo. O judeu passou a dar tanto valor ao templo que esqueceu o Senhor do templo. E eles passaram a entender o seguinte: Deus não vai nos destruir. Esse templo é indestrutível. Aí chega Jesus e diz para os discípulos: está vendo essa beleza toda? Não vai ficar pedra sobre pedra que não vai para o ar aí. Vai ser tudo destruído. Quando isso se cumpre? Quando você chega em Roma tem alguns arcos, que é os grandes generais e imperadores. Quando eles saíam de Roma para as suas conquistas, quando eles voltavam vitoriosos, geralmente era feito um arco. Eu tive o privilégio de ver o arco do general Tito. Quem é este homem? Ele comandou uma tropa, um exército romano, e ele começou do interior para a capital. Ele foi matando e empurrando os judeus para a capital Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele consegue fazer algo inacreditável para aquela época. Morreu milhares de pessoas, mas ele consegue, primeiro, derrotar os judeus. Segundo, ele consegue destruir o templo de uma forma que você chega hoje no templo, não tem nenhum muro. Esse muro que o pessoal ora ali venerando, para você ter ideia, você não pode ir para o muro e sair de costa. Você tem que sair de costa para vir de frente para o muro, né? Se você não pode, por exemplo, se eu quiser chegar no muro, eu tenho que botar o quipá, eu tenho que botar o chapeuzinho na minha cabeça. Não posso chegar de hipótese alguma perto do muro sem colocar o utensílio que eles já colocam ali na entrada. Se a esposa chegar junto comigo, ela não pode entrar. Eu tenho que entrar no lugar dos homens, ela tem que ir para a ala das mulheres. Tem toda uma reverência. Mas ali não é o muro do templo, porque o templo não sobrou quase nada. Ali é o muro do muro que protegia a área do templo. Olha que devastação Tito fez. Naquela época não existia escavadeira, não existia retroescavadeira, não existia nada. Mas ele conseguiu tocar fogo
A ideia, dizem os historiadores, que a ideia, quando o templo pega fogo, quando ele destrói, quando ele toca fogo e mata, dizem que a crueldade era tão grande que ele não tinha dó, nem de criança, nem de mulheres, nem de aleijado, nem de ninguém que tivesse, ainda que pedisse clemência. Ele conseguiu destruir, devorar e voltar para Roma vitorioso, para se cumprir a palavra que Jesus havia dito: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja removida. Esse templo agora destruído completamente no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, que foi muito honrado, ovacionado e passou a comandar o Império Romano. E esse episódio, ele tem uma testemunha ocular. Ele tem uma testemunha ocular. Este episódio da destruição do templo é o historiador Flávio Josefo. O historiador Flávio Josefo, que era um fariseu, era um judeu, do meio para o fim, ele trai os judeus e ele passa a defender os romanos. Então, quando o general Tito vai para Jerusalém e invade e destrói, o Flávio Josefo conta detalhes, porque ele fazia parte dessa expedição e ele era considerado pelos judeus um traidor. Por que Flávio Josefo é tão falado? Às vezes você vai ouvir uma mensagem, tem gente que fala mais de Flávio Josefo do que de Jesus, né? Que tem um pessoal que vai estudando e vai ficando metido a besta, né? Aí, em vez de falar de Jesus, começa a falar mais dos outros do que de Jesus. Mas por que ele tem essa importância? Segundo Flávio Josefo, conforme Flávio Josefo. Por quê? Porque ele foi um homem que viveu naquela época da morte e ressurreição de Cristo. Então ele conseguiu descrever algumas coisas que exatamente corroboram com os acontecimentos registrados na Bíblia Sagrada. Ele passa a ter uma importância muito grande, né? Quem quiser conhecer mais dele, tem uma obra aí, a História dos Hebreus, né? Que é um volume muito grande e que você consegue descobrir a mente desse homem e os relatos deste Flávio Josefo. Ok? Vamos lá. Olhe os sinais quando Jesus começa a falar antes da sua vinda. Primeiro sinal, o engano. Aqui é um detalhe muito grande, irmãos. Se eu quiser enganar você, eu não vou mostrar a você quem eu sou. Bote na sua cabeça isso. Tem gente que é enganado porque ele está olhando só a aparência. Se alguém quiser te enganar, ele não vai mostrar quem você é, porque se ele mostrar quem você é, ele não quer te enganar. Se eu mostro a você quem eu sou, não tem engano. O engano é quando eu não sou quem você espera que eu seja e eu começo a fazer aparecer para você que eu sou quem não sou. E Satanás tem esta arma que consegue levar tantas pessoas para a destruição e tem levado muitos ao inferno, que é o engano. Ou seja, uma pessoa não é pastor, não é chamado por Deus, não é profeta, não é homem de Deus, não é mulher de Deus, mas Satanás consegue pegar esta pessoa, pegar as habilidades que ela tem, colocar ela na função de pastor, colocar ela na função de profeta, colocar ele na função de pregador, para poder fazer o quê? Enganar o povo. Porque se a pessoa chega e diz: eu não creio na Bíblia, aí você... então você não quer ouvir. Agora, se uma pessoa chega aqui, abre a Bíblia, faz uma cara de santo, faz uma cara de uma pessoa quebrantada e começa a explicar a Bíblia, é muito difícil não enganar um bocado de gente. É muito difícil. A gente que é pastor, a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, quando tem igreja, aqui a gente olha quem vem pregar, quem não vem pregar, o pastor tem que conhecer primeiro. Por quê? Porque às vezes a gente está sentado no púlpito, o irmãozinho está pregando, ou ele está entregando uma revelação, não tem nada de Deus, mas você olha para a cara de alguns irmãos e eles estão sentindo uma presença que parece que é o próprio Deus que está ali. Por quê? Porque não tem discernimento, porque não tem o conhecimento da palavra. E Jesus já avisou lá atrás: olha, cuidado, eles vão tentar enganar vocês. Qual é a ideia? Vamos lá para você entender. É como se você estivesse indo para Camaçari, para cá, correto? E alguém te encontrasse do outro lado e dissesse: não,
Camaçaria voltando. Só que ele fala de uma forma tão convincente que você faz o retorno e segue para cima como se fosse para Camaçari. E quando você viajar 2, 3 horas, você vai encontrar uma placa dizendo: seja bem-vindo a Aracaju. E agora? Este é o destino de algumas pessoas. Eles estão seguindo mestres, estão seguindo líderes espirituais, estão seguindo pseudos profetas. E quando chegar lá no final, seja bem-vindo ao inferno. Não, mas aí, e como? Não vigiou e foi enganado. Eu vi essa semana uma senhora fazendo um vídeo, né? E tem uns irmãos que é uma coisa impressionante, ainda fica compartilhando essas coisas, né? A senhora fazendo um vídeo dizendo sobre uma revelação que Deus deu a ela sobre relação sexual entre marido e mulher. É uma coisa impressionante como você vê gente que faz uma coisa daquela e acredita em uma coisa daquela. É uma coisa tão surreal que eu não posso dizer aqui o que é que essa senhora tentou dizer. Para mim que sou psicanalista, eu já sei quem é ela. Para mim que sou um homem de Deus, eu já sei quem é ela. E para quem não sabe, tá vendo? Deus falou. Aí, ó, tá, cuidado. E, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Quem viu o vídeo sabe o que eu estou falando. Então o que é que acontece? Esse engano. Como? Muitos virão em meu nome. Satanás, anote isso para não esquecer. Satanás tem feito pastores, pregadores, missionários, missionárias, reveladores e reveladoras, com o único objetivo: tirar as pessoas do caminho de Deus e enganá-las. E olhe que tem uns falsos profetas que você sabe rapidinho que é falso profeta. É igual essa história hoje das pessoas que mudam de corpo, né? Aliás, muda de sexo. Tem gente que muda de sexo, você olha assim, está repreendido. Mas tem gente que muda, que você olha e diz: mas não é não. Não é não, mas você olha, não é não. Mas parece, mas não é não. Não é não. Mas é mais bonito do que quem é. Mas não é não. Tem homem que mudou o sexo, que tem um corpo mais feminino do que uma mulher. Cara, olha assim, é mulher, vou casar. Aí casa, e se for crente que não pode ter relação antes do casamento, aí casa, entra na igreja, pode beijar a noiva. Quando chegar na lua de mel, sai daí, sai daí. Parece, mas não é. Tem gente que é assim, ele parece profeta, tem cara de profeta, sabe pregar, sabe interpretar um texto, sabe enganar. Irmão, tem gente que sabe enganar. Eu já disse aqui que esses enganadores não gostam de pastor como eu. Essas irmãzinhas metidas em profeta, esses irmãozinhos metidos não sei o que. Ele bate o olho, ele já sabe que eu sei que ele é treiteiro. Eu sei que ele é treiteiro, mas as igrejas estão cheias de falso profeta enganador. Olhe bem, como é que eu sou um profeta e vou te orientar a desobedecer coisa que a Bíblia ensina? Como é que eu sou um profeta e vou te orientar coisa que a Bíblia orienta contrário? Como é que eu sou um pastor verdadeiro se eu te ensino coisa que a Bíblia está dizendo que está errado e eu estou dizendo que está certo? Ô pastor, mas aí é difícil enganar. Se o povo conhecesse a Bíblia, e a maioria dos cristãos não conhece a Bíblia. E não é só conhecer não, tem que ter discernimento. Porque tem gente que é tão falso, mas é tão enganador, que a Bíblia diz que, se possível, engana até os escolhidos. Vamos ver o que diz um texto. Tem um texto fantástico sobre isso. Eu queria que vocês acompanhassem, marcassem, ficassem bem atentos aí. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 5. Vamos ver quem são esses enganadores. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas. Esse tal mostra um interesse por contenda e controvérsia.
controvérsia. Irmão, tem gente que ele é fissurado em confusão. Ele não consegue viver em paz. Então ele quer discordar de tudo. Isso na psicanálise, na psicologia, são pessoas com a baixa autoestima, ó, lá embaixo, e aproveita desses momentos para poder aparecer em cena. Tem gente que na verdade ele não conhece muito, mas ele sabe fazer uma confusão como ninguém. Olha o que Paulo está dizendo, continue. Que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Mente corrompida, que lança suspeita. Agora eu vou revelar uma coisa para você que talvez você não prestou atenção até hoje. Olhe para mim. Todo falso vai pregar que falso é os outros. O falso pega esse versículo de Paulo e prega como se falso fosse quem está falando a verdade. Isso é o que Paulo chama de distorcer, de manipular a palavra. Presta atenção, é a mesma coisa do problema da loucura. Você nunca vai ver um louco dizendo, eu sou louco. Não, todo louco vai dizer, ele é louco, aquele é louco, o outro é louco. Todo louco chama os outros de louco. O médico diz assim, ô senhora, a senhora vai ter que tomar esse remédio. A pessoa sai de lá dizendo, ele quer me enlouquecer. Eu não sou doida. Doida é minha mãe que trouxe eu para esse cara doido. O falso sempre vai tentar mostrar que o outro é que é falso. Por exemplo, o falso sempre vai mostrar, tentar jogar suspeita no verdadeiro, para que você não ouça o verdadeiro. O falso sempre vai tentar manchar o limpo, para você tentar olhar e dizer, está tudo sujo. O falso tem raiva da brancura das vestes dos verdadeiros profetas e tenta manchar. Por exemplo, hoje na internet, esse negócio de maçom, meu Jesus do céu, é um pastor começar a se destacar maçom. E tem uns irmãozinhos na igreja que acreditam igual, oh meu Jesus. Um dia desse uma irmã me perguntou, o pastor mandou pro meu direct, pastor, assim, eu tô triste com o senhor, eu tô triste assim, que eu lhe tinha como homem de Deus. Eu vou lhe fazer uma pergunta, pastor, não minta não que Deus está vendo, o senhor é maçom. Algum satanás já divulgou que eu sou maçom, para aquela irmã já não acreditar no que eu prego, porque se ela acreditar no que eu prego, eu estou pregando a palavra. Aí o enganador consegue tentar enganar ela, para manipular, para ela ouvir o que ele diz. É igual um tempo atrás, um cara viu eu pregando, e aí eu era adolescente, e aí eu tinha uma vergonha, eu tinha vergonha de botar barraca na rua para trabalhar, e meu pai me obrigava a botar essa barraca na rua, e eu tinha que armar a barraca, ficava lá, eu já pregava nas festas ali de adolescente e tal, e vinha um bocado de gente daquelas cidades vizinhas e me conhecia na feira. Aí eu tô lá com a barraca, meio envergonhado, mas estava ali, tinha que obedecer pai. Aí daqui a pouco eu encontro o irmão chegou para mim e disse assim, ô meu irmão, volte para Jesus, meu irmão. Eu tomei um choque, eu olhei para trás, eu pensei que alguém, que ele estava pregando o evangelho, ele estava pregando o evangelho para mim, volte para Jesus. Lá não era um povoado, né? Os irmãos estão tudo triste, fizeram campanha de oração pelo irmão, Deus lhe usava tanto, irmão, e o Senhor deu lugar ao diabo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não se abata não. Quando ele terminou, eu disse, é o que mesmo? Ele disse, o senhor quer Jesus? Eu digo, é assim, como que é Jesus? Foram lá na igreja, uma mente maligna, Deus me usou muito desse lugar. Uma mente maligna chegou e alguém começou a falar muito de mim. Rapaz, teve um menino aqui, é um adolescente, ele é lá de Valência, é de Valdinho, é um menino, é uma bênção. O que a pessoa pensou? Vou queimar ele. A pessoa chegou lá e disse, ore por ele que ele está fraco na fé. O outro já chegou e disse, desviou. O outro chegou e disse, já está fumando maconha. Na
cabeça de algumas pessoas eu já era um maconheiro. Fez os irmãos pecar. Quanta gente aquela pessoa pode ter levado para o inferno, porque aquela pessoa nunca veio a mim, mas não acredita mais em ninguém por causa da conversa de alguém. Lançar suspeita. A internet hoje está assim, o cara vê você se destacando, queria estar no teu lugar, aí inventa uma coisa. Agora é maçom, um diz que é maçom, o outro diz que eu me lembro que uma vez aqui em Camaçari, eu era de Arembepe. Eu acho que era Arembepe, ou eu estava em Abrantes. E aí eu vim aqui numa congregação, chega lá, o irmão está com a cara desse tamanho, eu fui falar com outro com a cara desse tamanho. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que esses irmãos têm? É que um irmãozinho que não gostava muito bem de mim, foi lá dizer, ele recebeu tanto dinheiro, mas era tanto dinheiro, minha filha, que ele botava nos bolsos assim, o dinheiro caía, ele botava por dentro da roupa. Naquela época, nem esse negócio de botar dinheiro em cueca se falava. O irmão já inventou que eu carregava dinheiro nas cuecas. O irmão já não queria nem ouvir a palavra que eu pregava. Eu não estou falando de longe, não, eu estou falando daqui. Cuidado com o enganador. O prostituto vai dizer que alguém está se prostituindo para tentar se igualar a ele, para enganar você e para calar a voz dos verdadeiros. Mas aonde tem palavra, o falso não tem espaço. Cuidado, irmão, na hora que você ouvir, é porque o pastor fulano de tal é maçom, o pastor fez não sei o que lá. Cuidado. Você pode estar sendo enganado por alguém, porque aquela pessoa está sendo uma bênção de Deus na sua vida, e você para de ouvir aquela para ouvir o outro, e às vezes o outro está contaminado e quer destruir sua vida espiritual. Olha o engano. Enganarão a muitos. 2 Pedro 2, de 1 a 3, diz o quê? No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. No passado surgiram falsos profetas. Essa raça ruim não é nova, é velho. No meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Negando a doutrina. Irmão, eu vou falar uma palavra aqui, não se ofenda não, que é uma palavra forte. Descaradamente. Hoje tem gente dizendo que é crente, descaradamente distorcendo a Bíblia. E sabe o que eles dizem? Inferno não existe. Esse Deus de vocês não é o meu. O meu Deus não é esse Deus que julga, não é esse Deus que condena. O meu Deus é amor. E se você não tiver cuidado, você vai na onda. E tem um bocado de pastor frouxo que foi na onda. Eu estive nos Estados Unidos, e quando eu estava voltando, a gente parou num lugar para conhecer um monumento histórico, e eu vi uma determinada denominação que tem no Brasil, uma igreja histórica. E quando eu cheguei lá, tá as pilastras da igreja fora, tudo com a bandeira do movimento LGBT, e umas bandeiras na frente da igreja. Seja bem-vindo, Deus não discrimina, Deus fez você, não importa o que você faz, Deus lhe ama. Sabe qual é esse evangelho? O evangelho do que venha como está, fique como quiser, porque o que importa é que você esteja aqui. O evangelho de Jesus é assim: venha como está, seja tratado para não ir para o inferno, mas eu não vou mudar a palavra para agradar você, para ficar aqui, porque se você ficar aqui e for para o inferno, é melhor você curtir o mundo. Se você vai ficar na igreja, Jesus vai voltar, você vai para o inferno, vá para a balada, vá curtir o mundo, porque você vai ser enganado. Você não vai nem curtir o mundo e nem ir para o céu. Porque quantas pessoas são metidas a alguma coisa, e o tempo que ela enganou, ela podia ter entrado numa faculdade, estudado, e já estava numa boa. No final não é nada. Olha o engano. Parece, mas não é. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Parece, mas não é. Presta atenção nesse texto. 2 Timóteo 3, de 1 a 4.
Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores. Irreconciliável. Tem gente que você pode pedir perdão a ele, você pode se humilhar, você pode abraçar, não tem jeito para se reconciliar com ele. Caluniador. Tem gente, irmão, que vive a vida inteira falando mal da vida dos outros. Tem gente que se você ficar perto dele 2 minutos, para você, eu não presto mais, a igreja não presta mais. Tem gente que se você pegar uma carona com ele, você chega no lugar desviado. Tem gente que se você pegar uma carona com ele, por exemplo, se ele lhe der uma carona daqui para Camaçari, você chega em Camaçari desviado. E se for para Salvador e pegar o trânsito, você já chega endemoniado. E se tiver um engarrafamento, você já chega possuído. Rapaz, o irmão saiu daqui crente, agora já é demônio puro. Ó, caluniador. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, olha para mim. Um dia teve um pastor que me disse assim: ô pastor, eu tenho um colega seu, mas falou do senhor, meu Deus, ô meu Jesus, quem é ele? Eu digo, ele é seu amigo? É uma pessoa boa. Eu digo, então o tempo vai lhe mostrar quem é ele. Mas assim me fala. Eu digo, não. Eu pensei comigo, se ele é teu amigo, o que eu falar para você, você vai dizer para ele. Já que ele é seu amigo, aguarda. Não passou um mês, ele me ligou de novo: pastor, aquele irmão, ali é um demônio, não é? Eu digo, assim, como assim? Que tem hora que você tem que dar uma de João sem braço, que tem gente que gosta de lhe comprar. Rapaz, eu falei com o Edivaldo falou mal de você. Vou dar um conselho para você aqui, vou lhe dizer uma coisa. Isso aqui, irmão, é como 2 e 2 é 4. Quem é homem de Deus não fala mal de ninguém. Quando você for numa igreja e ver o pastor falando mal de outra igreja, caia fora, esse homem não é mais homem de Deus. Quando você conversar com alguém e esse alguém está falando dos outros, inventando, menino, não está vendo? Você não vê assim, na hora que ele prega, ele faz assim com a mão? Meu Deus, me ajuda, Senhor. Pronto, a irmã já sai dali dizendo: pastor, meu Deus, eu pensei que ele era homem. Gente que é maligno. Tem gente que é maligno. Até uma pergunta que ele faz, ele é maligno. Você não vê ali? Você não vê? E outra coisa, quando alguém está fazendo alguma coisa errada, ele tenta sujar outra pessoa. É o que a psicologia chama de projeção. Caluniador. O que mais? Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Jesus está dizendo, cuidado. Por isso que é bom você estar em um lugar que não pregue o que você quer, pregue a Bíblia. Irmão, tem uns pastores agora que virou celebridade. Ele já sabe o que agrada a moçada. Aí ele bota logo um punk no cabelo e bota uma calça toda apertadinha e tira logo tudo, tira tudo que parece igreja. Aí bota uma luz doida e aí ele já chega lá parecendo um cowboy. E aí, galera, eu parei, meu Deus, que homem de Deus. Aí na hora canta uns hinozinho bonito e aí faz a galera trilhar, engana o povo, tira a oferta e vai levando o rebanho para o inferno. E alguns dizem, isso é homem de Deus. E a gente que prega a verdade, se não tiver cuidado, a gente, se não vigiar, vai na onda. Porque você vai pregar a verdade e vai ver que não vai dar certo, entre aspas, e alguém vai pregar a mentira e parece que vai dar certo. Aí o salmista diz, não tenha inveja do homem mau.
Eu nunca tive inveja, primeiro, de quem deu certo, eu fico feliz, e nunca tive inveja de quem está tendo sucesso de forma errada. Eu sempre tive uma coisa comigo: o que é meu, ninguém toma. O que é meu, ninguém toma. Preste atenção. Se você tem certeza quem te chamou, se você tem certeza do que você está fazendo, pode ficar em paz. Ninguém atrapalha a sua caminhada. Vão tentar, mas não atrapalha. Vamos caminhando, que a hora já foi e tem muita coisa para estudar. É só o início. Jesus chega e começa a dizer assim: ó, vai ter guerra, fome, epidemia, ou seja, pestes, vai ter perseguição, vão levar vocês para a cadeia, vão levar vocês para os tribunais. Não pense que isso é o final, não. É só o começo. Irmãos, tem gente pensando que essa pandemia é o fim do mundo. Esse povo não conhece Bíblia, não. Tem gente pensando que isso é o Apocalipse. Esse povo não conhece Bíblia, não. Jesus diz assim: está assustado? É só o início das dores. Depois vai vir o juízo. Vamos caminhando. Apostasia. Jesus mostra que não haverá o arrebatamento antes que a apostasia aconteça. E vamos entender o que significa isso. O apóstata, ele é o falso mestre. Porque eu digo sempre, irmãos, o pior desviado não é o que sai da igreja. O pior desviado é o que continua pregando. O pior marginal não é o traficante, é o policial corrupto. Ele tem a farda, ele tem o distintivo, ele pode inclusive prender você por desacato, mas ele é corrupto. Tem gente que desviou, mas continua pastor. Tem gente que desviou, mas continua no ministério de louvor, continua tocando na banda, continua regendo o grupo, continua nos cultos. Eu não estou falando do fraco que está ali lutando para ser forte, não. Eu estou falando do que já se corrompeu espiritualmente. Olhem para mim, você consegue diferenciar os dois? Ou seja, tem aquele irmãozinho que está ali fraco, cheio de defeito, mas ele quer Jesus, ele quer se consertar, ele confessa, ele se arrepende. Não é desse que eu estou falando, não. Eu estou falando daquele que já está no erro, defendendo o erro, contrário à verdade, e dentro da igreja. Ele é o falso mestre, o falso profeta, o falso ministro, o falso Messias, o falso cristão e o falso irmão. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Mas agora estou lhe escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral. Ei! Paulo diz assim: eu vou avisar vocês, não saia por aí dando mãozinha dada, só pelo fato dele dizer ser crente, não. Ô pastor, mas eu acreditei nele porque ele era crente. Eu botei na minha casa que ele disse que era pastor. Ele ainda mostrou a credencial, disse que é seu colega. Vai pra lá, Satanás. Um tempo atrás chegou um, disse: tudo bem, eu tenho uma revelação para te entregar. Aí a irmãzinha disse: revelação para entregar? É, Deus mandou. Aí a irmã disse: não, eu sou da igreja. Qual é a sua igreja? Assembleia de Deus. Pastor Edivaldo Filho, meu amigo. A irmãzinha Pan levou para dentro de casa, deu até a senha do cartão.
Já foi. Era estelionatário. Tu já viu quem tem irmãos, eu estou aqui cuidando de vocês. Eu não tenho tempo para andar na porta de ninguém. Eu não tenho tempo para andar atrás de ovelha de ninguém. Eu não tenho tempo para falar mal de igreja de ninguém. Eu não sei, pode ter aqui 10 igrejas em Jacuípe, eu não sei quem é quanto entra, o que é que acontece, quem é os irmãos, qual é o erro dos irmãos. Eu não sei. Sabe por que eu não sei? Eu não tenho tempo. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não tenho tempo para ficar olhando essas besteiras. Porque tem gente que diz que é homem de Deus e sabe o pecado da igreja aqui todo. Porque aquela Assembleia de Deus ali, tem um bocado de gente ali que não é. Aquela menina vai casar, não é virgem. Ela já sabe quem é virgem, ela é detectora de virgindade. Aquela dali casou grávida. Aquele obreiro ali fuma baseado. Aí o irmãozinho diz, isso é que é profeta, isso é que é pilantra. Que se ele fosse homem de Deus, ele não tinha tempo para ficar sabendo da vida dos outros. Quando você chega perto de um homem de Deus, sabe o que ele fala? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. Ele fala de Jesus, não da vida dos outros. O apóstata é o que abandonou a fé. Olhe para mim, ele abandonou a fé, não abandonou a igreja. Ele continua na igreja, mas o evangelho que ele prega, que ele acredita, já não é genuíno. Esse texto a gente já leu? 1 Timóteo 4? Leia por favor, 1 Timóteo 4 de 1 a 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Consciência cauterizada proíbe casamento, proíbe comer alimento que Deus já santificou. O apóstata, ele desviou da doutrina e não da igreja. Porque quem desviou da igreja ainda tem jeito, quem desviou da doutrina não. Porque quem desviou da doutrina, você vai pegar para ele, ele quer pregar para você. Você vai dizer que está errado, ele vai dizer que errado é você. Você vai interpretar um texto, ele vai pegar outro texto para convencer você. O desviado da igreja não, às vezes ele não aguentou a prova, caiu, aí a igreja vai atrás e consegue trazer ele de volta. Olha o que é a apostasia, o desvio teológico. O liberalismo nega a doutrina, nega os milagres. Tem pessoas hoje, irmão, na internet aí fazendo sucesso, pregando que Jesus não cura mais, que Jesus não batiza com o Espírito Santo mais, que esse negócio dos dons espirituais já passou. Isso é o liberalismo teológico. O misticismo, pega o óleo ungido, pega o lenço do manto, pega o cajado de não sei da onde, tudo para vender. É a feirinha da fé. Tem umas igrejas que você vai assim, em vez de você dizer, se for para a igreja, não, eu vou para a feirinha da fé. Não tem a feirinha? Estão indo para a feirinha da fé agora, comprando o martelo que esmiuça não sei o que lá, comprando o galho de arruda, e um bocado de gente enganado. Eu não sei se você já viu, tem gente que você bate o olho assim, dá dó. A pessoa está enganado, e todo enganado vira escravo do que enganou e não consegue se libertar. Você vai falar que a pessoa é capaz de matar você. Eu tenho uma tia que é de um movimento, dá dó. Um dia eu fui, David era recém-nascido, fui na casa dela, aí precisou fazer o mingau, aí Luana entrou na cozinha, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. Aí eu fui conversar com ela, eu disse, mas tia, ela disse, não, que eu fiz aí um movimento aí, e eu dei, e o outro eu não dei não, eu não consegui cumprir o voto, aí o outro veio aqui e levou. Você não viu não um carro saindo aqui com a geladeira? Era minha. Aí eu fui dizer, mas tia, pelo amor de Deus, tia, a Bíblia não diz isso não. Aí eu já não era sobrinho, aí eu já era o diabo querendo roubar a benção dela. Enganados. Como eu falei aqui na outra semana, beijando o pé, lambendo o pé dos líderes, recebendo cusparada na cara.
tomando dinheiro a juro na mão de agiota para trazer para a igreja esses bandidos da fé. Gente que perdeu a casa para trazer para a igreja. É diferente quando Deus manda você dar. Quando Deus manda você dar é uma coisa. Agora o líder ficar mandando você tomar dinheiro a juro para trazer para a igreja, são bandidos da fé. São esses enganadores, apóstatas. Sabe o que eles estão pensando? Dinheiro. Agora, dá um piripá que morre, leva o quê? Nada. Nada, 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 nada. Vamos lá. Depravação moral é um dos sinais do fim dos tempos. O afastamento de Deus leva o homem a viver a devassidão. Apocalipse 2, 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu tinha um medo muito grande de ser um pastor presidente e perder a chama do Espírito no meu coração. Você sabia? Eu via alguns pastores presidentes que para falar a língua era de ano em ano. De ano em ano, não sente a presença de Deus não. Eu parava e dizia: misericórdia, se eu virar pastor presidente, eu ficar frio desse jeito, eu prefiro não ser. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa. Você pode ter 50 anos de crente, mas se o fogo de Deus, o amor de Deus ainda não queima no teu coração, você está acabado. Um novo convertido dá 10-0 em você. Tem gente que está ostentado na igreja pelos anos que tem na igreja, mas não tem mais amor, não tem mais graça, não tem mais desejo, não tem mais comunhão, não tem mais nada, 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 nada. É por isso que você vê gente defendendo o pecado, porque de tanto pecar, ele já quer defender o que ele faz. Vamos lá? O errado virou certo. Judas 1,7. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Pronto. Hoje você tem denominação, viu? Não se esqueça não, não é seita não. Hoje você já tem denominação no Brasil que faz casamento homossexual usando a Bíblia e dizendo que Deus concorda. E se você disser alguma coisa, discurso de ódio, homofóbico, retrógrado, e tem um bocado de igreja querendo ser moderna. A igreja de Jesus nunca vai ser moderna. A igreja de Jesus nunca vai ser aplaudida pelo mundo. A igreja de Jesus nunca vai ser aceita pelo pecado. A igreja de Jesus é a voz de Deus na terra, é os arautos de Deus na terra. Se você quiser ser aplaudido por todo mundo, vá para Globo, vá para Globo, vá fazer um curso de teatro e não ser profeta. Se eu quisesse ser aplaudido por todo mundo, eu seria artista. Dava um alisante no cabelo, fazia assim pro lado assim, pintava uma parte de loiro, outra parte de não sei o que lá, ia pra academia, pegava um doido, ficava marombado, botava uma roupa e aí começava a fazer graça pros outros. Não, Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para dizer a verdade: doa a quem doer. Então eu não estou preocupado com o meu ibope. Tem gente achando que eu estou preocupado com o meu ibope, com o meu nome. Não, eu estou preocupado com o nome de Jesus. Não estou preocupado com o meu nome. Eu estou preocupado com o nome de Jesus. Se o nome de Jesus estiver sendo glorificado através de mim, não importa meu nome. Isso é evangelho. Mas vamos lá, para a gente encerrar. Meu Deus, já foi 1 hora. Tem que encerrar. Consequência da depravação. Tem consequência. Eu me lembro que eu estava recém-casado. Eu fui visitar um lugar, cheguei lá e encontrei uns camaradas orando. Ai, abençoa, Pai, oh Pai, abençoa a erva, Pai. Aí eu disse pro irmão, digo, gente, esse pessoal é crente?
Ele disse: o senhor fique de olho aí, que daqui a pouco vamos começar a falar a língua. Ai, lá, 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 e começou a falar umas línguas. Eu disse: sim, mas eles estão orando por quê? Pela erva. Eu digo: que erva? A maconha. Eu tomei um choque, eu digo: mas... E eles falam a língua? Fala. E eles de noite vão para o culto. Eu disse: e vai para o culto. Aí eu cheguei no culto, estou dirigindo um culto de doutrina. O cara chegou com um cabelão todo arregaçado, não sei o que, trança para um lado, trança para o outro, um negócio enfiado no nariz, o outro na orelha. E quando eu comecei a pregar, lá, 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 lá. Aí alguém olha e diz: mas é batizado com o Espírito Santo, pastor. Mas ele me entregou uma revelação e foi certeira. Fumando baseado, desgraçando com o corpo que é templo do Espírito Santo, com 3 mulheres. Que evangelho é esse, irmão? Que evangelho é esse? Só que as pessoas hoje estão atrás de misticismo. Me entregou uma revelação e Deus falou comigo. Aí acabou. Aí você pode provar o pecado que for, aquela pessoa já não acredita mais. Olhe o que Deus diz. Olha a consequência. Já leu Romanos? Romanos 1:25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adorarão e serviram as coisas e serem criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. E sabe o que eles dizem? Deus é amor? É, eu amo Ele. E se Deus é amor, Deus apoia a gente porque a gente se ama. Acabou. E não existe quem tire da cabeça, porque o texto diz: e Deus os entregou. Só para não ficar sem dar o restante do texto do estudo. O anticristo, já falei, é um homem que vai governar o mundo usado pelo diabo. A grande tribulação, a igreja não passará pela grande tribulação. A grande tribulação é um período de 7 anos dividido em 2 partes de 3 anos e meio para julgar o mundo desobediente. Como será a vinda de Cristo? De forma repentina, extraordinária. E a segunda fase será de forma gloriosa, que é quando Ele vir com a igreja. Precisamos ficar atentos aos avisos de Deus. É imprevisível o que vai acontecer. É inesperada a vinda do Senhor. Vai ser tristeza para alguns, não é alegria para todo mundo não. Esteja atento. E em último lugar, se prepare, porque a Bíblia termina dizendo a parábola do fiel e do infiel. Tem muita gente querendo ir para o céu, mas é infiel. E eu encerro fazendo essa pergunta para você: como você está preparado ou esperando a vinda de Jesus? Se Jesus vier hoje, você pode dizer: Maranata,